Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos vitória de Deus em todos os níveis da tua vida. Que tudo que estiver ligado a você, tudo que envolve o teu nome, receba vitória em o nome de Jesus Cristo. E eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, e declaro saúde divina tocando no teu corpo agora. Que a unção de Deus toque a tua vida. Senhor, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Nos proteja, nos livre, e que a tua mão de poder esteja nos conduzindo. No nome de Jesus pedimos também uma sabedoria especial do Senhor na nossa vida hoje, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. É uma alegria para mim estar aqui junto com você. Quero também lhe fazer um convite. No final dessa oração de hoje, Deus colocou um propósito no meu coração e eu quero compartilhar com você. Nós estamos em 21 dias de oração e jejum, orando por vitória em todos os níveis. Eu acredito no poder da oração e por isso eu quero seguir essa direção que o Espírito Santo está me dando. Por isso fica aí até o fim, porque eu vou compartilhar algo com você. Amém? E hoje eu quero falar sobre 4 ataques espirituais que são imperceptíveis, mas que é obra maligna contra a nossa vida e contra o que Deus colocou na nossa vida. E a primeira coisa que eu quero compartilhar está em 1 Pedro 5,8, que diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Oposição espiritual é uma forma de ataque do inimigo contra nossas vidas. Qual que é o objetivo do leão rugir? É resistir e ao mesmo tempo se impor a você. A Bíblia diz que o diabo é como um leão rugindo, buscando a quem possa tragar. O inimigo tenta se opor a nós. E ele tenta se opor a tudo aquilo que é de Deus na nossa vida. Por isso que há coisas que Deus coloca no teu coração que vai ser transformador para a tua vida e transformador também na vida de outras pessoas. E o inimigo, ele tenta se opor. De uma maneira muito sutil, levanta pessoas para encrencar com você. Levanta pessoas para resistirem à sua ideia, para resistirem a algo que Deus colocou no seu coração. E essa oposição é a arma do inimigo para parar você no seu destino. E nós temos que ter olhos espirituais quando começamos a ter, desafios fora do normal. Aonde você, há coisas fáceis para você fazer e mesmo assim você não consegue fazer. Tarefas simples e que se tornam dificílimas porque existe uma oposição espiritual. Eu me lembro que muitas vezes eu me movi para ministrar e eu enfrentei uma oposição terrível antes da ministração. E eu sabia que aquilo que eu havia recebido de Deus era realmente algo que iria abençoar vidas e que iria transformar destinos. Sempre que você estiver em um caminho dirigido por Deus, o inimigo, ele vai levantar pessoas para encrencar com você. Essas pessoas serão opositoras ao teu propósito, opositoras ao teu destino, opositoras ao que Deus colocou no seu coração. E às vezes não é nem por mal que as pessoas fazem isso, não é por mal. Tem vezes que não é por mal. A pessoa nem sabe que o inimigo está, de alguma maneira acelerando ela contra você, porque o objetivo é te atingir. O objetivo é de alguma maneira te enfraquecer ou causar em você, uma desistência.
É esse o objetivo, é se opor a você até você se cansar e dizer, sabe uma coisa, eu não vou mexer com isso, eu vou fazer outra coisa. O inimigo se opõe a nós quando estamos em uma rota de milagres, em uma rota sobrenatural. Então cuide, existem muitas oposições que são malignas e você tem que usar a autoridade que Jesus te deu. Por isso, se você não assistiu a mensagem que eu ministrei domingo na igreja, eu ministrei uma mensagem domingo na igreja, falando sobre autoridade espiritual, falando sobre o poder que Deus nos deu para resistir o inimigo e para vencer as oposições. É muito importante você ouvir essa mensagem. A segunda coisa, que pode parecer para você uma coisa comum, mas nós sabemos que existe algo espiritual por trás. Em Daniel capítulo 7, verso 25 diz assim: "E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos, e a metade de um tempo." O inimigo, como parte dos esforços dele para tentar abater você, ele tenta lhe frustrar. De alguma maneira, ele usa até pessoas, sabe, para lhe criticar, para olhar para você negativamente. E até mesmo quando os seus planos que você achava que iriam dar certo, não dão certo, ele trabalha com essa frustração para impedir você de continuar no seu propósito. A frustração, se você não souber lidar com ela, ela bate você. Ela faz, sabe, você ficar tão deprimido a ponto de se aborrecer com aquilo que era de Deus para a sua vida. É por isso que tem tanta gente hoje aborrecida com a igreja, porque o inimigo conseguiu frustrar a fé daquela pessoa. Só que a nossa fé tem que ser mais forte do que essas frustrações. Elas acontecerão, Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O inimigo, ele pode até tentar frustrar você, mas ele não vai ter vitória, porque maior é Deus na sua vida. Existe uma força maior, que é a força de Deus, que está orquestrando para que até as coisas más trabalhem para o seu bem. E quando você for injustiçado, ou se já foi injustiçado, saiba que Deus está trabalhando na justiça em teu favor. Por isso, não se frustre se as coisas não saírem como você quer, porque até quando as coisas não saem como a gente quer, Deus está trabalhando para o melhor. Ele está trabalhando para que o mal se converta em bem. Eu creio nisso, por isso, não deixe a frustração tomar conta de você. Não deixa ela fazer você desistir da sua faculdade ou desistir, sabe, da sua empresa ou desse projeto lindo que Deus colocou no teu coração. As frustrações, elas não podem nos fazer desistir. Nós devemos buscar forças em Deus para continuar firmes apesar de quando as coisas não dão certo na nossa vida. Nós temos uma ideia errada, pensando que sempre as coisas têm que dar certo. Mas quando confiamos em Deus e as coisas não saem certo como a gente imaginou, aquela frustração Deus vai usar para trabalhar para o bem na sua vida. Por isso você não pode parar de fazer o que é certo, independente da circunstância contrária ou independente do que você está vivendo. Continue fazendo o que é certo, mantenha-se firme. As oposições vêm para nos fazer desistir, para nos fazer largar o propósito, porque essa é a obra do inimigo, é fazer você se aborrecer com as coisas a ponto de você largar aquilo. Mas aquilo que é de Deus não pode ser parado. Aquilo que é de Deus você tem que continuar, porque a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que Deus recompensa aqueles que se aproximam de Deus, aqueles que acreditam que Ele existe, aqueles que acreditam que Deus é galardoador, Ele é recompensador. Então continua firme no teu propósito. A terceira coisa, o inimigo, ele nos tenta. É por isso que a Bíblia diz, na oração do Pai Nosso, livrai-nos do mal, Senhor, livrai-nos da tentação. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 1, verso 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam.
O trabalho dos demônios é tentar os homens através de coisas erradas, coisas ilícitas. Algumas semanas atrás, eu até testemunhei aqui, uma pessoa, eu estava no meio de uma negociação e essa pessoa, ela quis de alguma maneira, sabe, fazer com que me ofereceu de fazer uma coisa que era contra os meus princípios. Eu disse, isso eu não posso fazer. Eu tenho que fazer o que é certo, mesmo que eu perca. Eu preciso fazer o que é certo. As tentações vão vir, elas vão vir em bandejas de ouro, vão ser apresentadas a nós, como, sabe, isso não é tão errado assim. Tem coisas que é errado. Entenda, aquilo que é um pouco errado é errado totalmente. Aquilo que é 99% certo é errado 100%. Então, a tua integridade não pode ser comprada. Não deixa o inimigo engodar você em uma situação que vai fazer você pecar, que vai fazer você entrar no erro. Por isso, mantenha-se leal a Deus, mantenha-se firme no propósito divino e Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, Jesus se manteve firme e o diabo foi embora. E depois dali, Jesus começou o seu ministério. As tentações vêm para interromper o que Deus tem adiante para nós. Se você está sendo tentado no trabalho, se você está sendo tentado a murmurar, se você está sendo tentado a fazer uma coisa errada, ou a aceitar até mesmo um dinheiro ilícito, o Senhor manda dizer para você, e essa palavra vem agora, com uma revelação para a tua vida, não cai nesse erro. Você pode ganhar hoje, mas ali na frente você vai perder. Porque quando você é enganado pela tentação, você acaba desagradando a Deus. E quando se desagrada a Deus, você abre a porta para o inimigo entrar. Não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao inimigo na sua vida. E a quarta coisa é o medo. A Bíblia nos diz, em 1 Pedro 5,8, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Todas as formas de medo são malignas. Todas as formas de medo. Eu não estou falando, sabe, daquele medo natural, no sentido da pessoa, ela está no mar e ela não quer ir muito porque ela respeita, né? Não é que ela tenha medo, é que ela respeita e ela sabe que ela não pode ir, ela não pode tentar a Deus, certo? Quando você não obedece leis, você está de alguma maneira desobedecendo os princípios de Deus. E existem leis dentro de você, inclusive, que estão falando para você, respeite o mar. Se você ir adiante, isso pode ser perigoso para você. Então, ter um respeito. Agora, o medo não é de Deus. O medo não é de Deus. O medo é algo espiritual que vem para tentar nos bloquear, que vem para tentar trazer uma insegurança ao nosso coração. Eu vivi muitos anos com medo. Eu vivi muitos anos inseguro, até aprender a confiar totalmente em Deus. E olha o que Deus me mostrou. Eu tive uma visão, eu estava há anos atrás na cozinha da minha casa e eu vi como se fosse uma cobra gigante, era uma cobra enorme, mas ela entrava para baixo da terra como uma minhoca. E ela entrava em um país, porque eu via como se fosse um mapa, ela entrava em um país e saía no outro, e dentro daquela visão Deus me mostrou que aquela cobra se alimentava com o medo, e quanto mais medo ela recebia, mais ela crescia. E o Espírito Santo me mostrou, quando as pessoas temem, o mal aumenta. Quando as pessoas carregam medo, quando elas deixam o medo governar, dominar a vida delas, sabe, aquilo aumenta cada vez mais. Pode não aumentar no medo, mas vai com certeza aumentar a influência espiritual sobre a vida daquela pessoa. Então não deixa o medo lhe dominar. O medo não pode nos dominar, nós não podemos viver com medo, nós devemos viver com fé, em nome de Jesus. É minha oração
É para que não fique nada, nem uma pontinha de medo dentro do teu coração. Confie em Deus. Confie em Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Confie em Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, e Deus te protegerá, te abençoará, te livrará de todo o mal. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Sei que muitos são atacados pelo medo, e se você quiser ter vitória sobre isso, basta você colocar toda a sua fé em Jesus e na palavra dele. E quando isso acontecer, você não temerá mais. Daí, talvez alguém diga assim, mas eu tenho muito medo das coisas. Então você precisa se entregar a Deus. Porque a pessoa que se entrega a Deus, o medo perde as forças na vida dela. Você tem que se entregar totalmente a Deus, acreditando que Ele é a tua defesa, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro bem presente na angústia, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero compartilhar com você um breve testemunho. Olha que bonito esse testemunho que eu recebi da Cristiane. Ela escreveu assim: havia 4 anos que eu senti uma dor no braço e no pescoço, causando muito inchaço no pescoço. Isso me impedia de fazer absolutamente tudo. Era uma dor insuportável. Comecei a fazer fisioterapia e outras coisas, mas ouvindo uma das suas orações, Jesus me curou imediatamente. Eu só sabia chorar de felicidade. Muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida e a sua família. Sou eternamente grato a Deus e ao Senhor. Jesus cura, Cristiane. Jesus cura. Ele opera milagres. Não há impossíveis para Ele. Jesus Cristo muda histórias, muda vidas. Amém? Jesus Cristo muda histórias, muda vidas. Glória a Deus. Escute eu posso dizer, essa instrução que Deus, Ele me deu. Amanhã, às 6 horas da manhã, o Senhor me tocou de fazer uma oração especial por pessoas que estão com problemas e que não sabem como sair deles. Pessoas que precisam de uma ideia, pessoas que precisam resolver isso para ontem, pessoas que estão até endividadas, certo? De repente você está endividado e você não sabe como sair disso. Deus me tocou de fazer uma oração especial amanhã às 6 horas da manhã. Deus me tocou isso de fazer uma oração especial amanhã às 6 horas da manhã. E eu estarei orando para que Deus te dê uma saída. Deus vai te dar uma saída em nome de Jesus. Eu não estou, dependente de mim. Ao contrário, eu dependo totalmente de Deus. Eu sou apenas um instrumento, um canal. E eu sei que se Deus colocou no meu coração de fazer essa oração, é porque Ele quer tocar em pessoas aí. E eu sei que Deus faz muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Então amanhã, às 6 horas da manhã, eu vou levantar esse grande clamor para que Deus te dê uma saída. Amém? E vamos continuar. Nós estamos no propósito pedindo vitória de Deus em todos os níveis. Mas eu quero pedir a você que você esteja amanhã às 6 da manhã. E eu quero pedir uma gentileza a você que está aí me ouvindo. Gostaria que você compartilhasse essa oração com todos os seus contatos, para que amanhã nós, em uma só fé, possamos estar juntos nessa oração das 6 da manhã e veremos a glória de Deus. Amém? Veremos a glória de Deus. Por isso, eu me coloco de orar por você. A tua parte é compartilhar agora com todos os teus contatos. Se você tem 100 contatos, 50 no telefone, 500, 1000, se dê o trabalho de tirar alguns minutos para compartilhar essa oração e convidar a pessoa que é seu amigo, seu parente, para estar nesse propósito comigo amanhã às 6 da manhã. Deus me dirigiu a isso. E quando Deus coloca algo no meu coração, nesse sentido, eu sou obediente. Amém? Também quero convidar a todos aqui do Rio Grande do Sul, nesse domingo, eu vou estar ministrando na igreja em Santa Maria. E você é nosso convidado, certo? Tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Então, esse domingo, às 9h30 da manhã, eu vou transmitir ao vivo o culto que eu vou ministrar às 9h30 na igreja em Santa Maria, certo? E tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Até deixa eu pegar um endereço aqui, vou pegar o endereço da igreja para convidar você, certo? Uma vez por mês, na Santa Ceia, eu estarei em Alphaville, ministrando na igreja em Alphaville, e os outros domingos, quando eu puder,
não digo que serão todos, mas quando eu puder, não estiver, quando eu estiver na cidade, eu estarei em Santa Maria, certo? Foi algo que Deus me tocou e eu quero convidar você a estar junto conosco. O endereço é Rua Carlos Ur, número 935, certo? O espaço não é grande, mas eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. E se você mora em Santa Maria ou nos arredores de Santa Maria e quiser vir no culto da manhã, eu estarei ministrando nesse culto às 9h30 da manhã. Então, esse domingo eu estarei ministrando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Rua Carlos Ur, número 935. Amém? Muito bem. Domingo passado eu estava em Alphaville e esse domingo eu estarei em Santa Maria com a graça de Deus. Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. E se você não é aluno da academia, terminamos ontem um evento maravilhoso, nosso seminário de batalha espiritual. Inclusive hoje, na minha live das 9 da manhã, eu vou colocar um trecho, apenas um trecho, sabe, do meu podcast com o pastor Oswaldo Lobo, e o restante do podcast está dentro da academia aqui do Global. Então, se você não é meu aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno. É só você ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar nosso aluno na academia aqui no Global, tá bom? Muito bem, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Essa mensagem que eu trouxe hoje, é importante você compreender que você tem que ter um discernimento espiritual maior. Tem coisas que a gente acha que é natural e é espiritual. Então, como eu falei aqui, oposição, tentação, o próprio medo, são influências espirituais e que muitas vezes usa até pessoas para colocar isso dentro de nós. E se você, permite com que isso faça parte da sua vida, você se trava. A minha oração é para que você discirna que isso é espiritual e que você, se alinhe com Deus, se segure com Jesus, para que nada disso tenha qualquer tipo de influência sobre a sua vida. Amém? Você discirna que tem coisas que não é que Deus não quer para você, é que é oposição espiritual mesmo. E é por isso que você tem que orar, porque orar é combater espiritualmente. Então, essa oposição não é porque não é para você, é porque o inimigo está tentando fazer você desistir que foi algo que Deus colocou. É claro que quando algo não for de Deus, você vai saber que não é de Deus. Mas você tem que entender, se Deus falou algo e você está encontrando oposição, isso é obra do inimigo, tá bom? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, peço a tua bênção agora em favor de cada pessoa que está orando aqui. Talvez, Pai, o inimigo tentou impedir essa pessoa de receber essa instrução, até mesmo por causa dessa oração que nós teremos amanhã.
esse propósito que o Senhor colocou no meu coração, essa direção. Eu peço que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus, e que toda oposição caia por terra, toda tentação seja desfeita, toda frustração, essa pessoa que se sente frustrada, Pai, que ela levante agora o ânimo dela, que ela receba a força de Deus, que ela receba um novo ânimo, que ela receba uma coragem e que ela permaneça firme caminhando, e que o medo, Senhor, não possa mais deixar essa pessoa insegura, não angustie mais ela. Senhor, eu oro para que a força do Senhor, a fé em Jesus, a fé na palavra, de que essa pessoa vai vencer, de que ela vai conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dela e que nenhuma resistência, nenhuma oposição vai permanecer no caminho dela. Tudo aquilo que vem contra ela, Senhor, para de alguma maneira fazer com que ela desista, para fazer, Senhor, com que ela largue algo que é do Senhor, que isso seja quebrado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu quero orar, Senhor, declarando, Senhor, portas abertas na vida dos teus filhos e filhas, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame favor sobre a vida dessa pessoa, e todo aquele que está doente seja curado agora. Jesus Cristo dá saúde, quem cura é Ele, quem opera milagres é Ele. Jesus Cristo dá saúde, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Oro pedindo ao Senhor uma sabedoria sobrenatural no dia de hoje, sobre a vida de cada pessoa, Senhor, que está orando aqui junto comigo, e que o Senhor dê vitória para essa pessoa no seu negócio, vitória na sua família, vitória, Senhor, nessa porta que ela vai bater hoje, vitória nessa mesa de reunião que ela vai sentar hoje, vitória nesses acertos que ela tem para fazer na sua vida. Eu profetizo vitória em todos os níveis, inclusive vitória no espiritual, vitória na salvação da tua casa, que todos eles conheçam Jesus, tenham uma experiência com Jesus. Oramos também, Senhor, para que o Senhor traga justiça na vida dessa pessoa e que toda injustiça seja quebrada, e aonde ela está, Pai, que o lugar que ela está seja abençoado por Ti, e tudo que estiver, Senhor, ao redor dela, por causa dela, Senhor, vai receber uma porção do Senhor, vai receber vitória, Pai, por causa dela. A Tua palavra diz que aonde colocarmos a planta dos nossos pés, ali o Senhor tem nos dado aquele lugar. E eu quero declarar, Senhor, que a bênção do Senhor está sobre o trabalho dela, sobre a família dela, no lugar que ela mora, no bairro que ela mora, no condomínio que ela mora, onde ela estiver, ela será uma bênção. E essa bênção, Senhor, ela será abundante, ela será rica, ela será transformadora na vida dela e na vida das pessoas que estão ao redor dela, e que a paz de Jesus Cristo enche esse coração. Eu declaro vitória de Deus sobre a tua vida. Amém e amém. Amém, gente querida. 9 da manhã, não perca esse trecho do meu podcast com o pastor Oswaldo, e às 18 horas, nossa oração da noite. E amanhã de manhã, o nosso propósito, e também essa instrução que Deus me deu, eu vou ser fiel a essa instrução. Por isso, compartilhe agora com todos os teus contatos. Eu quero pedir isso para você. Siga essa instrução que eu estou lhe dando. Que Deus te abençoe até às 9 da manhã, se Deus quiser.